3 mandatos de senador da República. São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, o povo brasileiro, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. O povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que a gente existe. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade. Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos na Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa. Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto, senador. Eu quero votar em você. Porque foi o povo desse estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo. Vou contar para vocês sobre o discurso do senador Magno Malta que ele fez sobre a visita à Ucrânia, onde ele e outros parlamentares se uniram ao povo ucraniano na luta contra a invasão da Rússia, liderada por Vladimir Putin. Senhores senadores, senador Romário, senadora Damares, senador Moro, o Brasil que nos ouve e nos vê, senador Seif, essa semana tivemos a oportunidade e o privilégio de ir à Ucrânia. Aliás, minha camisa azul e minha gravata amarela são as cores da bandeira da Ucrânia. Fizemos uma viagem longa, uma logística difícil para chegar a um país em guerra. 12 horas de voo, mais 3 horas de voo, 3 horas de ônibus, 12 horas de trem, até chegar a Kiev. Um país milenar. Dentre todas as comitivas que lá estavam do Caribe e da América Latina, a importância do Brasil para o povo ucraniano que sofre as perseguições de uma guerra insana. Aliás, não há sanidade em nenhuma guerra. A única coisa que tem que ser globalizado, para os globalistas, eu aviso, a globalização só serve para a paz e a liberdade. Isso deve ser global. O resto, senhor presidente, é ideológico e o poder pelo poder. O que a Rússia disse e diz à Ucrânia é que vocês não existem, vocês são nós. Um país sendo bombardeado, um jovem presidente que vai crescendo e é um estadista no meio da tormenta. Chegando lá, quero cumprimentar com muito respeito o nosso embaixador. Eu achei que havia trazido os nomes, deixa eu ver se está aqui. O nosso embaixador, o embaixador do Brasil, juntamente com os seus assessores, que a despeito do comportamento do presidente
do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva não é o fato de ser pró-Rússia, é o desrespeito à Ucrânia e aos cidadãos ucranianos, dizendo que a guerra se resolve tomando uma cerveja, uma pinga na porta de um bar e está tudo certo. E a segunda pérola, a pérola, é que o Zelensky pode resolver a guerra. É só entregar o território e tudo se resolve. Complexo de MST. Alguém que fala isso tem complexo de MST, de invasão de terra, sem respeitar a propriedade privada. A Ucrânia tem mais de 1000 anos. Senador Flávio, a Ucrânia fundou a ONU. E hoje eu olho para a Rússia como um bisneto, tataraneto, tentando tomar a aposentadoria do avô. Tomar a casa dele. E nós lá no parlamento, no Senado da Ucrânia, o senador Moro representou a nossa comitiva numa fala significativa, dizendo ao Zelensky e aos senadores e todas as comitivas que nós brasileiros, nós que somos cristãos conservadores na sua maioria absoluta, e a Ucrânia é cristã conservadora. Eles são ortodoxos, são católicos, eles são evangélicos, muitas igrejas evangélicas. E a coragem de um povo em enfrentar uma megapotência que quer o poder pelo poder. Bem, assistimos o Zelensky, um estadista no meio da tempestade, olhando com respeito para o Moro e para a delegação do Brasil, onde ele se sentia confortado em receber o apoio do povo brasileiro que nós representamos. E foi muito bem o senador Moro, também o Bilinski, deputado federal que lá estava, na que disse, e as respostas do presidente, que se mostrava frustrado, mas na sua posição de estadista, por não ter sido convidado para pelo G20, para poder falar da situação da Ucrânia. Enquanto isso, o senador Cid Gomes, que tem uma postura mais esquerdista, tentou aproveitar a situação da Ucrânia para fazer uma comparação com o Hamas e criticar Israel. Eu quebrei aquele protocolo, me levantei, coloquei a bandeira do Brasil no ombro do Zelensky e disse: o povo brasileiro, conservador, que respeita a vida e os valores. Senador Romário, Vossa Excelência, que tem a causa das crianças com deficiência, é uma luta sua, aliás, muito conhecido na Ucrânia. As crianças desamparadas, as crianças sequestradas, as crianças desaparecidas. Vimos cenas dantescas. Eu, a senadora Damares, fomos a um abrigo de crianças que conseguiram fugir com a mudança de documentação. Pais desesperados, porque a guerra é o inferno em si. Você permite? E eu disse a ele, vou apartear, vou lhe dar o meu botão do Senado. Tirei o meu botão e coloquei na lapela dele. E estava falando em nome, senador Flávio, do povo do Espírito Santo que votou em mim, que mandou para esta casa um povo conservador, que defende princípios, valores, a partir do nascituro. E eu coloquei, ele fez todas as recepções, com a bandeira do Brasil na mão, carregou a bandeira com ele, não tirou o voto em nenhum momento, senador Girão, porque o povo brasileiro conservador respeita e lutamos pela vida. Recebi essa pintura feita por uma criança, num abrigo, uma criança que foi resgatada da guerra. Foi tirada da guerra. E elas pintando, com dramas psicológicos, ela pinta essas flores, que reflete o interior de uma criança que sonha com liberdade, de ter sua casa, seu pai, crianças órfãos da guerra.
Nós que estamos indo atrás de quem nos ajude, senador Flávio, batendo na porta, senador Jorge, dos tribunais internacionais no exterior, precisamos ter compaixão de ajudar quem precisa de nós no momento difícil da vida deles, a vida nesse momento infernal que vive a Ucrânia. Senador Moro. Se permite uma parte, senador Magno Malta, foi uma grande honra compartilhar essa viagem com Vossa Excelência, também com a senadora Damares Alves e com o deputado federal Paulo Bilinski. E, de fato, senador Malta, Vossa Excelência quebrou o protocolo naquela reunião com o presidente Zelensky, mas nós que estávamos ali assistindo, podemos perceber a felicidade da face do presidente Zelensky, porque ele precisava, qual era a minha opinião? Ele precisava de um gesto de solidariedade, um gesto de carinho da população brasileira, e nós estávamos lá como representantes, porque nas palavras mesmo dele, um desapontamento com a posição do presidente Lula, que na prática acaba sendo contra a Ucrânia, e o que é pior, contra a tradição diplomática brasileira, que sempre foi de respeito à soberania dos povos, sempre foi contra a intervenção e sempre foi uma defensor da paz. E, de repente, se tem um país agredindo o outro, e nós admiramos a Rússia, a história da Rússia e tudo mais, mas está agredindo a Ucrânia e não se tem uma posição de solidariedade. Então, quando nós estivemos lá, tivemos a honra, a possibilidade, a oportunidade de dizer que não concordamos com essa posição, que a população brasileira é solidária à Ucrânia e repudia a guerra da Rússia, a felicidade, né, despontou na face do presidente Zelensky, e aquele momento que Vossa Excelência quebrou o protocolo tinha sua razão de ser, né? E aquilo foi um dos momentos altos da nossa reunião com Zelensky e igualmente nossa visita à Ucrânia. Obrigado, senador Magno, a parte, por favor. Damares. Mais que isso, a expectativa da visita dele à América do Sul. E nós vamos lutar para que a visita dele seja no Brasil. Sim. Eu acho que o Brasil precisa receber o presidente Zelensky para a gente entender o que está acontecendo. O que vi na Ucrânia, senador Magno Malta, um povo que ama a sua pátria, um povo que está resistindo em pé, um povo que não vai entregar a pátria. Eu acho que o Brasil precisava receber o presidente Zelensky, foi uma surpresa para todos nós a forma como ele falou do Brasil, o respeito que ele tem por essa nação. E lembrando, temos quase 1 milhão de ucranianos nessa nação, entre ucranianos e descendentes. E o Brasil precisa dar uma resposta à população ucraniana que está aqui nessa nação. O seu gesto foi lindo, senador, foi lindo. O senhor não quebrou protocolo. O senhor mandou o recado de como o povo brasileiro é. Nós somos, sim, sérios, descontraídos, mas nós respeitamos a Ucrânia. Obrigado, senador. Uma parte, senador Magno Malta, para cumprimentar o senhor, a senadora Damares, o senador Sérgio Moro, o deputado Paulo Bilinski, que foram à Ucrânia, fizeram um esforço hercúleo num momento delicadíssimo, mostrou coragem e por uma boa causa, né? Nós temos, inclusive, um requerimento meu, senador Magno Malta, aprovado desde o ano passado, que está pendente de aprovação na CRE, na Comissão de Relações Exteriores, para que a gente possa receber Zelensky, o presidente, aqui no Senado. Ele se dispôs a vir ao Senado. Então, por que o Brasil está com 2 pesos e 2 medidas nessa história? Por que o Brasil estende tapete vermelho, recebe delegação da Rússia e não recebe da Ucrânia? O requerimento está na comissão e não foi votado ainda. Basta colocar em pauta. Parabéns a todos vocês. No entanto, Magno Malta não deixou passar essa tentativa de politizar a questão e confrontou o Cid Gomes de maneira firme e clara, demonstrando que ele poderia ter evitado aquele tipo de discurso. Gostaria, e seria muito importante, Vossa Excelência, que se preocupou com a integridade física de alguns senadores, que de livre e espontânea vontade
desistiram, entendendo o perigo, mas como a morte ela não tem data marcada com ninguém, a gente poderia estar lá, dentro do trem, chegando em Kiev e receber uma notícia, olha, a sua tia acabou de falecer de infarto. E ela estava aqui, mas eu estava lá. Então a morte, ela não conhece faixa etária e não conhece perigo, e a morte também não conhece doença. Ela só vem no dia. E eu quero ter a oportunidade de voltar. Eu queria honrar aqui, senhor presidente, e gostaria que o senhor pudesse conosco corroborar para essa vinda. Isso é gesto de grandeza, de liberdade do presidente Zelensky ao Brasil e vir a esse Senado. Ora, aqui o Senado pode receber o presidente da Rússia, o Putin, pode receber o Zelensky. É um momento ímpar na história da nação, embora a Bíblia diga que nos últimos tempos nós viríamos guerras, nação contra nação, pai contra filho, e muitos esfriarão da sua fé. Mas o embaixador Rafael de Melo Vidal, quero que conste nos anais dessa casa, ministro conselheiro Cícero Tobias de Oliveira Freitas, conselheiro Igor Abdala Medina de Souza, conselheiro Kaiser Pimentel de Araújo, que são os membros da embaixada lá em Kiev, e que, graças ao esforço dele, esse esforço dele, senhor presidente, dá, quem sabe, ao presidente Lula a possibilidade de se redimir das suas falas. Ele não precisa bater. Mas, tratando-se de terceira e quarta geração, são quase 1.600.000 ucranianos brasileiros aqui nessa terra. Eu os cumprimento e quero, senhor presidente, encerrar dizendo que, senador Flávio, eu recebi, todos nós recebemos esse bonito certificado aqui do Senado russo, do Senado ucraniano, do Senado russo. Senado ucraniano. Senado ucraniano. Eu estou dizendo russo. Só o nosso Renato que já foi. Vossa Excelência, permite uma parte? Permito, senhor. Nós já estamos com o tempo esgotado, mas o senador Cid tem a palavra. Eu serei rápido. Toda a minha solidariedade, senador Magno Malta, a todo movimento, a toda manifestação em prol da paz, contra os que fazem uso da força para superar ou ser contra a democracia e não respeitar o território estrangeiro. Eu quero só, assim, por dever de consciência, perguntar se essa sua solidariedade e dos que estiveram na Ucrânia, se essa solidariedade de vocês que estiveram lá também é feita à Palestina, é feita aos que são vítimas do absurdo, da agressão que Israel faz na faixa de Gaza. Só por questão de coerência, eu queria saber se essa solidariedade, se esse convite ao presidente ucraniano que tem a sua nação invadida pelos russos, também seria extensivo à faixa de Gaza, à Palestina. Magno Malta é conhecido por não tolerar provocações e agir de maneira contundente, deixando claro seu desagrado com a politização do conflito ucraniano. Coerência, por questão de coerência de Vossa Excelência concluir, senador, ou minha? Vossa Excelência é por questão de coerência do senhor ou nossa? Vossa Excelência me fez uma pergunta e disse que ia fazer por questão de coerência. Eu pergunto se a coerência que Vossa Excelência está perguntando é sua ou nossa. Tá bem. Eu sou a favor da vida, da liberdade, direito a que o homem tenha a sua posse, a sua casa, que não tenha a sua fazenda invadida, o seu terreno invadido, e que movimentos terroristas não seja chamado de movimento de libertação. A Palestina tem toda a nossa solidariedade, os palestinos, mas continuo, mas condeno o Hamas.
Para quem conhece um caso só no Brasil de terrorismo, que é o do César Battisti, não pode chamar gente inocente de terrorista. Senhor presidente, eu encerro dizendo, senhor, só nesses 30 segundos, que eu quero cumprimentar a Associação de Taxistas do Brasil, a minha solidariedade, vou até protocolar, porque foi um taxista que livrou o Brasil de um golpe. Atrasou o táxi e aí o taxista atrasou, não teve como matar Alckmin, nem Alexandre de Moraes e nem o Lula por um taxista que se atrasou. Então, viva o taxista. Eu acho que nesse momento, essa investigação, ele já sabe a placa do táxi, o nome do taxista, onde ele mora, porque sem investigação, esses sigilos todos já se sabem. Viva o taxista que impediu um golpe no Brasil. Obrigado, senador Magno Malta. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com bastante pessoas e entre no meu perfil para que você fique por dentro de todo o assunto da política do nosso Brasil. Conta Tudo!